Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Kart Club. A gente está estreando aí mais um vídeo nosso no YouTube. Para quem não conhece ainda, seja muito bem-vindo. A gente está montando e estruturando um canal com tudo sobre o kart, tudo sobre o automobilismo. Uma troca de experiência que a gente vai enriquecer com vários pilotos profissionais, com vários pilotos de clubes de kart também, do rental, que hoje em dia, como eu sempre falo também, não deixa nada a dever aí pro profissional. Hoje a gente vai ter um tema aí que é muito amplo, como ser um piloto profissional nesse esporte, que é um desafio tão grande para muitos, até porque é um esporte muito elitizado, você depende de muitos recursos, e aí a gente vai explorar um pouquinho. Eu não estou entrando aqui com um roteiro pronto, mas o que eu quero mais é dividir essa troca, repassar essa experiência, tanto da minha parte quanto também da minha família, dentro desse esporte. E os anos que eu tenho de carreira, os anos que o João Paulo tem também de automobilismo. E para mim hoje é um dia muito especial, porque o João Paulo conquistou mais um título no automobilismo. Ele se consagra hoje campeão mundial de Super GT 300, uma categoria extremamente difícil, extremamente disputada. Tem equipes de fábrica andando, diferente um pouco de como funciona no Brasil, que são equipes particulares e patrocinadores envolvidos, né? Lá fora muda um pouco, tanto no Japão quanto na Alemanha, em outros países aí, a gente tem as fábricas envolvidas, e eu vou explanar um pouco mais, a gente vai falar. O tema de hoje é muito legal, então se você tiver a oportunidade de convidar mais pessoas para participar dessa live, fique à vontade, avise seus amigos, distribua o nosso link aí pelas redes sociais também. Eu sempre dou um pouquinho mais desse intervalo de início para que você possa convidar mais pessoas a, de repente, ter acesso a essa experiência e essa troca de informações que vai ser muito bacana. Acho que para todos vocês aí que são amantes do esporte, que de alguma forma tem algum tipo de pretensão também através do kartismo, do automobilismo, seja para seguir carreira ou até mesmo para evolução dentro do esporte. É super importante, eu sempre falo, até através dos cursos também, que é super importante você ter uma noção geral do automobilismo, né? Ou seja, conhecer todos os detalhes, todos os desafios, as categorias, o comportamento dos pilotos, o que eles passam no dia a dia e na vida deles para conseguir chegar onde eles chegaram, porque para muitos a coisa não vem tão fácil, o que foi o nosso caso. E como a gente se mantém também nesse esporte, né? Então, são dois temas aí, né? São duas situações, que é como se profissionalizar, como ser um piloto profissional, viver do esporte, e como se manter profissionalizado. Uma coisa é chegar, outra coisa é você se manter lá. São dois passos extremamente importantes aí, e que muitos pilotos acabam digamos, passando por esse desafio. Muitos ficam pelo caminho, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, se você está aí acompanhando o nosso vídeo, curte, deixe o seu comentário também, vai ser super bem-vindo, e de repente ajuda a gente aí a distribuir mais os nossos vídeos também, a conseguir acessar o maior número de pessoas possíveis. É super importante para o crescimento do canal e também para os nossos cursos online. E falando em cursos online, eu gravei recentemente aí 2 novos módulos, que são os módulos de técnicas de freada e o módulo de pilotagem adaptativa. Até porque um piloto, quando a gente começa a falar em níveis avançados aí de alta performance, um piloto ele precisa muitas vezes se adaptar ao kart ou ao carro. Eu gosto muito de ensinar as técnicas não específicas para uma pista, não específicas para um comportamento de traçado ou para um comportamento de kart ou de carro.
Eu gosto de ensinar técnicas e fundamentos que sejam sólidos, que te construa como um piloto profissional ou um piloto amador aí, se for o seu objetivo também continuar apenas no rental, mas que você enriqueça aí a sua pilotagem. Isso a gente tem muito desse tipo de informação dentro do curso online, que é restrito para os assinantes, e o curso está ficando cada vez mais completo. Tem algumas surpresas aí que estão por vir também, como uma parceria com o Zé Rubens Elia, que vai montar um módulo específico sobre testes psicofísicos. Tem outra parceria também que eu quero anunciar um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre telemetria e muita coisa que está enriquecendo o nosso curso. A gente vai ter alguns módulos, na verdade, alguns cursos distintos. Vai ser o curso completo, onde o aluno vai ter acesso a tudo. A gente está nos últimos dias, na verdade, no penúltimo dia de Black Friday. O curso continua lá com um desconto especial. Então, se você quiser ter acesso a um conteúdo de alta qualidade aí para você buscar a pilotagem de alta performance, aproveita essa oferta da Black Friday que com certeza vai fazer a diferença, tá? Então, pessoal, hoje eu não montei um roteiro para a gente falar. Hoje eu estou falando muito na empolgação também do título do João Paulo. Ele, se eu não me engano, ele conquistou o 5º título dele no automobilismo. Então, o primeiro título que ele conquistou foi na América do Sul, e depois ele foi para a Alemanha. Da Alemanha, ele depois seguiu a carreira para o Japão. Eu vou passar um pouquinho mais detalhado em todos esses pontos, né? Até para poder você entender aí toda a cronologia da carreira de um piloto. Eu só rabisquei alguns temas aqui que eu vou também olhar para o celular e ir buscando, pontuando aí durante a nossa conversa. Então, vamos lá. Bom, vamos falar com relação à profissionalização, né, da carreira de um piloto. Como a gente inicia nesse esporte? Bom, primeiro você vai buscar uma equipe de kart, e é super importante você entender que esse esporte é elitizado. Você vai enfrentar pilotos que têm uma bagagem, digamos que têm uma estrutura financeira razoavelmente alta. Pilotos que tenham condições aí de se manter no esporte, aprender com um pouco mais de tranquilidade, ou seja, ter o tempo necessário para conquistar a evolução que ele precisa. E alguns outros pilotos não têm essa margem, né? Mas é super importante você entender que, bom, o primeiro passo vai ser você buscar uma equipe de kart profissional, visitar os kartódromos que estejam próximos aí da sua região e começar a fazer todo o levantamento de custos e planilhar esses custos também. Quanto vai custar treino, quanto vai custar de pneu, motor, kart, equipe, mecânico, infraestrutura, viagens, porque o automobilismo ele roda a nível Brasil. A gente está falando aí, o kartismo também roda a nível Brasil. Se você quer ser um piloto profissional, você tem que entender que você não vai ficar limitado a apenas uma única pista. Você não vai aprender a andar só no kartódromo A, no kartódromo B ou C, e dali para frente não conseguir, de repente, você entender que os macetes daquela pista e não ter os conceitos, os fundamentos adequados para você se tornar um piloto completo. Piloto completo, o cara vai guiar tanto um kart quanto um trator e vai virar tempo rápido. É isso que eu considero um piloto de alta performance. É aquele cara que tem enraizado digamos que na característica dele, na personalidade dele, virar tempo baixo. E disso ele desenvolve método, ele busca alguns conceitos específicos em cima da pilotagem que ele vai construindo ao longo da carreira. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho, porque eu já estou saindo um pouco do tema e acabo indo também já meio influenciado para o curso online. Bom, as primeiras etapas, então, você vai visitar um kartódromo, vai conhecer um mecânico e vai fazer um levantamento de custos gerais. Eu já posso assegurar para você
que você vai investir em torno de 5 a 10 mil reais por mês para disputar um campeonato regional e de repente um campeonato nacional aí ao longo do ano no kartismo. Você tem essas duas situações. Aliás, você tem essa situação no kart. Então, reserve um valor para você dar o pontapé inicial na sua carreira. Legal. Depois você vai ter em torno de 4 a 5 anos aí de kart, investindo em si mesmo, né? Se mantendo com o investimento próprio, seja seu, seja da sua família. Muito difícil você ter um patrocinador de início, né? No pontapé inicial é muito difícil você ter algum padrinho aí que fale, não, eu vou abençoar esse cara e vou levar ele até o topo do automobilismo. Porque você não tem resultados, você não tem expressividade, você não tem muitas vezes o domínio ainda do esporte e não tem resultados sólidos. Então, vai depender um pouco do seu próprio bolso. Depois disso, depois de 4, 5 anos, você já começa a buscar uma profissionalização no kart. Né? De repente, aquele cara que tem uma estrutura maior, ele não vai pensar muito nisso. Ele vai pensar em espirrar rápido do kart. De repente ele já conquistou 1, 2, 3 títulos e já começa a almejar um voo mais alto, buscando aí categorias superiores e já indo para autódromo. Mas é aquilo, é o que cabe no bolso de cada um. Bom, seguindo o roteirinho aí que eu pensei para a live, para a estreia de hoje. Então, depois disso, o piloto ele começa a ter esses resultados sólidos e a partir disso é interessante que o piloto comece a criar um relacionamento com as fábricas. Cria um relacionamento, vai buscar uma fábrica, tem 10 fábricas de kart hoje homologadas no Brasil, como a Kart Mini, a Tony Kart, a CRG, Praga, enfim, Mega, Birel, Bravar. Tem tantas fábricas envolvidas e essas fábricas elas querem ter uma exposição. Daí surge uma oportunidade do piloto de repente começar a otimizar custos na carreira no kartismo. Né? Então, preparador de motor acho muito difícil você conseguir, porque o cara que prepara o motor ele tem custos extras ali também e às vezes ele não tem uma estrutura tão sólida, tão ampla quanto uma fábrica de kart. Mas nada impede de você ir buscando parceiros específicos para cada tipo de situação. Um parceiro de kart, depois de 3, 4 anos, um parceiro de um preparador de motor, e aí você começa a otimizar um pouco mais os seus custos, mas zerar os custos é impossível, porque você vai ter o custo de mão de obra e os custos de campeonato, né? de inscrições, que geralmente é em torno de R$1.000 a inscrição de uma corrida de um final de semana, e dali para frente você vai ter que se manter, né? Se bancar, ou até de repente começar a buscar alguns parceiros pequenos aí para isso. Legal. Dessa etapa, a gente já está falando de um piloto que tem resultados. Tá? Ninguém consegue ter apoio de uma fábrica se não tiver resultados sólidos. E resultados no kart, a gente sabe que um piloto bom, um piloto respeitado no kartismo, é aquele piloto que tem ele tem vitórias acima da média dos outros pilotos. Todo piloto, é impossível falar que um piloto vai disputar 10 corridas e vai ganhar 10 corridas. Ou se ele ganhar de 10 a 20% do número de corridas que ele disputa, ele já é considerado um piloto de alta performance, já é considerado um piloto que vai entrar no holofote aí das fábricas também. Legal. Dali para frente, a gente já começa a falar de um outro cenário, que é o cenário do automobilismo. E do automobilismo, a gente começa... nos últimos anos de kart, antes de entrar para o automobilismo, mas nos últimos anos de kart, você tem algumas situações ainda de custos um pouco mais altos, porque você vai querer, se você já ganhou um título paulista, um título regional do seu estado,
e você ganhou um título nacional, de repente um campeonato brasileiro, certamente vai ser importante você começar a se expor pro mercado internacional e começar a ter o seu nome propagado aí para outros países também. Então isso vai fazer a diferença na sua carreira. Dito isso, nos 2 últimos anos você pode até conseguir otimizar alguns custos, mas outros surgirão. No caso de viagens, de transporte de equipamentos, por mais que a fábrica te dê, muitas vezes ela acaba não bancando tudo. Salvo, assim, raríssimas exceções, posso contar nos dedos de uma mão os pilotos que hoje recebem recebem grana, algum salário de uma fábrica e sejam apenas pilotos. Pode ser que o cara, além de receber o salário na fábrica, ele também trabalhe na fábrica como um acertador de kart, como um desenvolvedor de equipamentos, como engenheiro. Muitos pilotos também têm a profissão paralela ali e acabam digamos que se formando em engenharia mecânica ou relações públicas também. Eu vou chegar lá, porque relações públicas também é super importante. Tá? Então, esse é um outro ponto. Eu diria que nos últimos anos do kart, seu custo vai estar um pouco mais elevado. Então, se de início você vai gastar de 5 a 10 mil reais por mês, mais para frente você vai gastar de 10 a 20 mil reais por mês, salvo se você não tiver o apoio de alguma fábrica. Se você tiver apoio de fábrica, talvez você comece a disputar campeonatos fora do país e ainda assim consiga manter mais ou menos o custo que você tinha no início da sua carreira. Dali para frente, o que vai te dar uma alavancagem serão seus resultados. Se você tiver bons resultados no kart, consequentemente você acaba conseguindo otimizar um pouco mais de custos nas primeiras categorias de fórmula, porque é meio bairrista o negócio, né? Você vai sair do kartódromo, ir para o autódromo, mas os mecânicos se conhecem, as equipes conhecem, já estão de olho nos pilotos também que estão chegando ali do kart e podem te dar um apoio extra. Qualquer categoria que você dispute no início da sua carreira no carro de corrida, você vai ter um investimento ali de 150 a 200 mil reais por ano, desculpa. Vou até citar um pouco mais, vou entrar no exemplo do João Paulo de Oliveira, que é o meu irmão. Ele é piloto profissional há mais de 20 anos. Ele é piloto da Nissan há 15 anos, como piloto oficial da Nissan, e 1 ano de fábrica, né, como piloto oficial também da Aston Martin. Um projeto que ele ficou por pouco tempo, porque depois ele sentiu que não tinha um envolvimento direto da fábrica inglesa. Existia um apoio, existia um interesse, e ele criou uma expectativa. Olha como é importante o piloto saber dar os passos certos, né? Muitas vezes a gente fala que é um conjunto de fatores, além do fator final, que é o fator sorte também. É você estar no lugar certo, na hora certa, no campeonato certo, com as pessoas certas e ainda ganhar o título. Tudo isso empacotado da forma mais adequada possível. Então, falando um pouco, eu vou até exemplificar através da carreira do João Paulo, que começou sem ter muita estrutura. Então, como eu falei de início, é um esporte elitizado, é um esporte que favorece pilotos que nascem num berço de ouro aí, né? Um berço que ele seja mais favorecido, e isso dá uma tranquilidade, dá um conforto a mais para ele. No caso do João Paulo, eu anotei um ponto aqui chamado abdicações, né? Porque em um determinado momento você vai ter que deixar de lado muito das coisas que você ama. Família, amigos, balada, bagunça, tudo que você conhece aí, que você de repente usufrui e faz hoje,
se você realmente quer ser um piloto profissional e não nasceu num berço de ouro, você vai ter que fazer muitas abdicações. E ao mesmo tempo, não ser apenas um piloto, mas ser um atleta, né? Um atleta mais completo, aquele cara que é obstinado pela vitória mesmo. Por quê? Alguns pontos que sustentam um piloto como sendo um piloto profissional. Eu falei até num vídeo curto, muito mais curto que esse, mas eu falei num vídeo no Instagram, e aproveita também, segue o nosso canal no Instagram. Eu falei que existem alguns pontos aí específicos. O piloto se sustenta, ou pelo menos progride na carreira na carreira do automobilismo ou no kart, seja através de vitórias ou seja através de influências, tá? O relacionamento que ele possui. E esses dois pontos aqui eu colocaria um terceiro ponto, que seja através da grana que ele tem também. Se ele não tiver nem vitória e nem influência, e tiver grana, ele vai embora. A carreira dele vai seguindo e não olha para trás. Mas não era o nosso caso. Nunca foi. Eu tive que abrir mão da minha carreira, um determinado momento ali da minha vida. Por melhores os resultados que eu tinha, era impossível impulsionar 2 pilotos. E eu acabei, na verdade, rolou uma conversa em casa. Eu acabei parando momentaneamente de correr em função do João Paulo, que já tinha um contrato com a Fórmula 3. E eu fui trabalhar com os meus pais e fui cuidar da empresa, fui cuidar da minha vida, né? A coisa precisa continuar seguindo, não adianta você se frustrar também e achar que o mundo acabou quando de repente não dá mais para você seguir o seu sonho, a sua carreira, aquela ideia inicial. Então eu acabei parando porque eu era mais novo, e o meu pai já tinha fechado um contrato para ele e eu também. Depois eu entro num outro vídeo falando um pouco mais só sobre a minha história, mas eu tinha apoio de uma fábrica, de uma equipe de Fórmula 1, aliás, de um patrocinador em comum a uma equipe de Fórmula 1. Eu era um piloto de academia da Arrows na época. Acabei tendo que parar porque o dólar subiu, o dólar disparou, e eu fui no forceps mesmo, né? Perdi o patrocinador que me dava o apoio, já tinha apoio da fábrica Mini no kart, já tinha os custos reduzidos, mas manter 2 pilotos, a gente sabe que esse é um esporte elitizado, extremamente caro, manter os 2 pilotos na época era quase que impossível. Então a gente optou para que eu parasse, para que um pudesse fazer e seguir a carreira de forma mais sólida, né? A gente concentrasse todos os recursos que a gente poderia e que as reservas e as possíveis os possíveis desvios de rota de percurso, que são as batidas, né, no carro, não tem. Quando você bate um carro numa pista, você é responsável direto por essa batida. Se você bater num outro piloto, cada um é responsável pela sua batida, não existe essa de acionar seguro. Isso não tem muito no automobilismo. Então a conta chega e você tem que estar preparado. Então, abra mão de muitas coisas. João Paulo abriu mão de muitas coisas, saiu do Brasil muito novo, com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Ele ficou longe de família, de amigos, de namorada, de cachorro, de gato, de papagaio, e foi correr atrás do sonho dele, que era ser um piloto profissional. Eu acabei, nesse momento, dando um intervalo na minha carreira, parando, me preocupando com os negócios da família, e ele, obviamente, que vestiu a camisa e assumiu 2 carreiras ali, né? A gente até brinca, porque na época, quando eu conversei com ele, falei, ou você vai, ou racha. Então, eu acho que ele levou ao pé da letra, porque os resultados dele acabavam sendo superiores aí, superavam as nossas expectativas. Voltando aí ao tema de hoje, quando o João Paulo foi para o automobilismo, até por uma questão de sorte também, a gente já estava quase parando de correr. O João Paulo ele tava conquistando o primeiro título dele no automobilismo, que era o campeonato
Ele foi campeão de Fórmula 3 Classe B e meu pai já não tinha mais condições de dar sequência no ano seguinte. E aí tinha um gordinho na grade, ali travado na grade, chamado Chico Rosa. Pessoa que eu sou extremamente grato, Chico. Se você assistir esse vídeo um dia, um grande abraço aí para você, para toda a família também. E a gente é muito grato a vocês por tudo que você fez pelo João Paulo também, pela carreira dele. E, bom, o que aconteceu? Na última corrida que o João Paulo estava se consagrando campeão de Fórmula 3 Classe B, mesmo assim ele não conseguiria dar sequência, porque o próximo passo seria um campeonato que custaria, a Fórmula 3 Classe A, que custaria 300 mil reais por ano, naquela ocasião. Hoje já é muito mais que isso, os valores já corrigidos em dólar já são muito superiores. E naquela ocasião, era 300 mil reais, a gente já não tinha mais fôlego para dar sequência. E o Chico Rosa estava na grade. Abro um parênteses aí, quem é Chico Rosa? É o cara que se envolveu simplesmente com a carreira do Nelson Piquet, do Ayrton Senna e do Emerson Fittipaldi. Então, olha o olho, né, que esse cara tem para poder selecionar um piloto a dedo. E falou, pô, quando o João Paulo passou na reta, ele falou, puta, esse moleque é rápido. E ele foi falar para quem isso? Justamente pro meu pai, que estava ao lado dele. E aí disso criou um relacionamento. Olha a outra ponta aí, né? O João Paulo já tinha vitórias, as primeiras vitórias da carreira dele, o primeiro título dele, e aí criou-se um relacionamento no fator sorte, ou iluminado aí, Deus colocou o Chico no nosso caminho, que acabou abençoando a carreira do João Paulo para conseguir fazer 3 anos de Fórmula 3 alemã. 3 anos extremamente sofridos. Extremamente sofridos. Foi dormir em oficina mecânica, foi dormir no porão de casa de mecânico. Para quem não nasce em berço de ouro, esteja preparado para passar por todo tipo de desafio possível, tá? Porque vai rolar, vai rolar. Você vai ter que, muitas vezes, vender o almoço para comprar a janta. Então, voltando aí, dali para frente o João Paulo ele conseguiu fazer um ano através de um patrocinador que o Chico conseguiu fazer um ano de Fórmula 3. Nesse ano de Fórmula 3 estava tudo indo muito bem, obrigado, quando de repente... Não, minto. O primeiro ano de Fórmula 3 dele, ele foi muito bem. Um ano onde tinha Nico Rosberg, Gary Puffett, Marcus Winkelhock, pilotos que são hoje da DTM, da Fórmula E, pilotos extremamente sólidos. E a Fórmula 3 alemã, na época, era o campeonato mais difícil, ou um dos mais difíceis que tinha na categoria Fórmula 3. Mas, para quem busca desafio, para quem quer ser piloto, você não pode ter medo de encarar as categorias. Aí eu faço um parênteses também. Busque categorias que de repente te favoreçam também, tá? O João Paulo ele queria ganhar o título em cima de uma categoria extremamente forte, mas não existe um caminho lógico, um caminho certo para você se tornar um piloto profissional. Vai depender muito do momento, da hora, as coisas também precisam encaixar. Foi para lá, primeiro ano não foi um ano tão bom, segundo ano estava em terceiro lugar no campeonato, brigando pelo título e o caminhão da equipe pegou fogo, queimou tudo, não tínhamos mais recurso para dar sequência nesse momento. Volta para o Brasil, encerra a carreira? Não, negativo. É a hora que você começa a aproveitar o relacionamento que você construiu com todas as pessoas, e isso não serve só para o automobilismo, isso serve para o kart também. Abrir o relacionamento, começa a mandar e-mail, pede teste, pede oportunidade, e de toda forma você vai ter custo. Um custo extra sempre vai existir. Então, começa a mandar e-mail para todo mundo, começa a tentar se posicionar, porque realmente de repente surge uma luz aí no fim do túnel e acaba empurrando aí a sua carreira. Foi o que aconteceu com o João Paulo, uma fábrica de tratores, até citei tratores aqui agora há pouco, mas uma fábrica de tratores holandesa
quis patrocinar ele e falou, olha, a gente vai te dar metade de um campeonato, seria o terceiro ano dele na Fórmula 3, se você estiver bem nesse campeonato, a gente banca o outro restante, a outra metade do campeonato. Caso contrário, bota a malinha embaixo do braço e volta para o Brasil. Conclusão, venceu, olha o crescimento, né, de personalidade, olha o crescimento, o amadurecimento dele como piloto durante todas essas etapas. Dali para frente, o ano foi extremamente abençoado. Ele foi campeão da Fórmula 3, superando os recordes. Eu não me recordo agora exatamente quantas vitórias, mas se eu não me engano foi em torno de 12 ou 13 vitórias, 14 ou 15 pole positions e 16 voltas mais rápidas em 18 corridas. Isso é um fato quase que impossível quando você fala de Fórmula 3, uma categoria tão disputada dentro do automobilismo. E dali para frente também não teve muita facilidade. A gente ganhou o título, ele foi campeão com o pé nas costas, tudo correu super bem, mas o patrocinador dele acabou a grana. O cara virou pra gente e falou assim, ó, não tenho mais recurso, não tenho mais condições. E ele tinha um contrato ainda amarrado com esse cara até 2012, alguma coisa assim. Muito tempo ali e, enfim, quando você não tem outra opção, você acaba assinando o primeiro papel que aparece. No ano seguinte, mesmo sendo campeão, ele voltou para o Brasil e começou, durante metade de um ano, só mandar e-mails para as equipes da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, de tudo quanto é lugar no mundo, mandando e-mail para essas pessoas, falando, olha, estou à disposição, fui campeão do campeonato XPTO, tenho experiência A, B, C, D e E e acho que posso contribuir com a equipe. Mandando e-mail, trocando e-mail com muita equipe, o que acontece? Começam a te convidar para testes. Testes gratuitos, porém, custo de passagem você vai ter que bancar. Custo de equipamento próprio, pessoal, você vai ter que bancar. Então tem todo esse custo ainda, todo esse aparato que é caro, porque a gente está falando de esporte elitizado e um esporte que tem um certo risco envolvido e em cima de carros de corrida, né? Que tudo é muito caro. Dali para frente, ele fez um teste conseguiu fazer um teste na World Series. Esse teste foi muito bacana. Aliás, ele fez um teste na Super Renault, se não me engano. Esse teste foi super bacana. Ele também testou na World Series, foi super bem. Foi mais rápido nesse teste. Vários pilotos brasileiros participaram do teste, como Nelsinho Piquet, como Bruno Senna, como Alan Kodair. E ele foi o mais rápido naquela ocasião. Dali para frente, ele foi convidado pela Honda com mais 2 outros pilotos, que se não me engano eram o Danny Watts e o Robbie Kerr. Eram pilotos que tinham sido campeões da Fórmula 3 europeia e da Fórmula 3 inglesa. Então, a Honda convidou os 3 campeões europeus, alemão, inglês e da Fórmula 3 europeia, para testar se eu não me engano, em Snetterton. Aí, João, depois você me corrige se eu estiver errado, mas uma pista inglesa, não sei se era Donington ou Snetterton, e o João Paulo foi mais rápido. Dali para frente, convidaram, falaram, olha, agora a gente vai fazer o teste final e vocês vão para Suzuka. Chegou em Suzuka, colocou os 3 numa pista desconhecida, num carro desconhecido, um chassi desconhecido, e ele novamente foi mais rápido nesse teste. O que acontece? Você precisa provar o tempo inteiro. Quando você não tem recurso, não adianta. A piloto não é museu. Piloto não vive de passado. Piloto ele vai ter que ter resultado sólido o tempo inteiro. Caso contrário, você tem muita grana para se manter nesse esporte, ou você se aposenta e sai desse esporte. Então, até hoje, o João Paulo está com 39 anos de idade, e ele pedala 40, 50 quilômetros por dia, acordando 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Por quê? Porque ele entendeu que ele tem que ser um atleta. E ele tem que ser um atleta de alta performance para alcançar níveis diferenciados que chamem a atenção de uma fábrica. Se você quer
seja até no seu clube de kart, ser o melhor, dedique-se mais do que os outros pilotos. E aí, consequentemente, o resultado pode começar a te favorecer. Bom, dali para frente, ele conseguiu conseguiu um vice-campeonato no Japão. Do vice-campeonato no Japão, ele foi campeão. Aí no ano seguinte, a Toyota ofereceu... Aliás, esse ano que ele foi vice-campeão, ele teve o primeiro contrato dele com uma fábrica, que foi a Honda. Tive a oportunidade de ir para lá, tudo muito restrito, uma cultura diferente, que ele também não estava acostumado. Imagina eu pegar um voo, um avião para ficar 30 dias no Japão com ele e não poder ir para o teste. Eu não podia pisar na pista. Eu ficava no hotel, ou ficava no apartamento dele, alugado, e não podia ir para a pista porque a equipe não permitia que eu acompanhasse. Olha o drama, né? E olha as abdicações aí que eu tô falando, né? Olha a família ficando de lado para você continuar perseguindo o seu sonho. Dali para frente, ele foi vice-campeão. No ano seguinte, recebeu uma proposta um pouco melhor da Toyota para andar numa equipe superior. Tinha um outro piloto brasileiro também lá no Japão, que era o Fábio Carboni. O Fábio, a vaga estava entre o Fábio e o João Paulo. O Fábio acabou recebendo um convite e fez uma escolha. O Fábio é um baita piloto, um puta piloto. Sempre acelerou muito, tanto no kart quanto no carro de corrida, no monoposto ou num carro de turismo. Mas o que eu falo, a carreira de um piloto é feita de escolhas. Às vezes você acerta, às vezes você erra. O Fábio recebeu um convite para voltar para a Europa e também tinha um convite para andar pela Toyota na Fórmula 3, pela equipe Tons. E optou em ir para a Europa fazer, se não me engano, a World Series na ocasião, alguma coisa assim. Enfim, a vaga caiu no colo do João Paulo e o João Paulo foi campeão de Fórmula 3 pela terceira vez, né? Tinha sido campeão da Fórmula 3 sul-americana, campeão da Fórmula 3 alemã e depois campeão da Fórmula 3 japonesa. Por que tanto tempo na Fórmula 3? Quantos pilotos com recursos falavam isso pra gente? Pô, o cara vai morrer na Fórmula 3, não sai dessa categoria. Meu, nessas horas, piloto, não escute a voz de terceiros. Faça o que o seu coração manda e aquilo que está acessível para você naquele momento. O piloto não tem que escolher. Aliás, não era uma escolha. Não existia uma escolha naquele momento. Existia essa opção. E ponto final. Não tinha como o João Paulo pegar e falar assim: eu vou andar de GP2 para gastar $1,5 milhão ou $1,5 milhão por ano. Como outros pilotos que tinham verba, patrocinadores fortes e tudo mais. O que não é o caso. E então ele acabou optando em seguir para onde era possível, né? Foi campeão, depois acabou conseguindo chegar na categoria ali no topo do automobilismo, que era a Super Fórmula no Japão e a categoria Gran Turismo. Ganhou o título de Super Fórmula, aí já como piloto ele foi campeão de Fórmula 3 japonesa pela Toyota, e aí ele recebeu um convite, aí sim com um salário, um contrato um pouco mais pesado, com cláusulas contratuais, com multas de quebras e tudo mais, que aí foi o primeiro contrato dele, aliás, foi o terceiro ano de contrato dele, só que dessa vez um contrato mais pesado, mais firme com a Nissan. Dali para frente, ele se manteve com a Nissan até hoje, salvo um único ano ali que ele alternou e fez parte de um projeto da Aston Martin. Quando ele identificou que o projeto da Aston Martin não era um projeto que iria lhe favorecer como ele previa, como ele imaginava de início, né, de repente tentar dar um passo dentro do Japão mesmo para buscar vagas na Europa, em endurance e tudo mais, ele continuou as conversas com a Nissan e esse ano, em 2020, graças a Deus, de última hora, nos 48 segundos do tempo, surgiu a oportunidade dele voltar para a Nissan e disputar aí o campeonato GT300 e aí conseguiu ganhar mais um título na carreira dele, né?
foi campeão campeão agora de Super GT 300 pela Nissan, algo que ele perseguiu aí durante mais de 12, 13 anos, perseguiu demais um título de Super GT e Deus nos gratificou com esse título esse ano. Mas, então, as etapas, né, que a gente está falando aí, as abdicações, você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida, se você quer se profissionalizar. E aí tem outro caminho, né? Então, vamos abrir uma outra caixa agora. O piloto, ele vai depender dos resultados diretos dele, que precisam ser acima da média, tá? Então esse piloto precisa ter mais vitórias do que qualquer outro piloto para ser um piloto consagrado e para ser não é nem que ser consagrado, para se profissionalizar, você vai ter que ser um piloto acima da média. E aí sim, algumas fábricas vão começar a olhar e te apoiar. E a outra ponta se os seus resultados não são tão sólidos, você vai ter que ter muito relacionamento e utilizar, de repente, do seu relacionamento de bastidores, né, fora da pista, de forma favorável. Construir um bom alcance nas redes sociais, ter uma boa comunicação, ter uma boa assessoria de imprensa por trás e aproveitar aí os recursos que existam até mesmo no Brasil, como por exemplo a lei do incentivo ao esporte, tentar fazer uma captação de patrocínio através da lei do incentivo ao esporte. E não é fácil uma fábrica, principalmente no Brasil, né? Uma fábrica, um patrocinador falar assim, eu vou dar 10 mil reais, 20 mil, 50 mil reais por mês para esse carinha correr e representar a minha marca. Se já é difícil para um cara que tem resultado, você imagina o quanto se torna mais difícil para um cara que não tem resultado. E mesmo assim vai lá e bate na porta dos caras, né? E aí entra muito a questão do relacionamento. Tem muito piloto que eu vejo hoje no automobilismo nacional. O automobilismo nacional, ele tem uma característica diferente de todos os outros países, ou pelo menos ele tem uma característica diferente dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Por quê? Existe um círculo ali meio vicioso. Posso até queimar minha língua aqui falando, mas tem muitos pilotos que nunca ganharam título aqui no Brasil e estão hoje disputando as principais categorias do automobilismo nacional. Seja por uma questão de relacionamento, seja por uma questão financeira que sustenta esse cara dentro das equipes. E as equipes nem colocam esse cara em xeque porque muitas vezes dependem dos recursos que ele traz. É muito difícil você bater na porta de uma equipe que, por exemplo, não vou citar nomes, mas tenha um patrocinador que é muito mais ligado ao piloto do que a própria equipe. E essa é uma dificuldade muito grande do automobilismo brasileiro, porque pilotos costumam ter mais força do que a própria equipe. Isso é um contraponto, vai na contramão do interesse do esporte. Quando você fala que a equipe depende de 2, 3 milhões de reais para fazer um ano de Stock Car, e quem tem esse recurso, na verdade quem tem o relacionamento para trazer esse recurso é o piloto. E o piloto acaba se beneficiando, que aí eu falo, existem dois tipos de piloto, né? O piloto que é bem sucedido, na verdade o piloto vitorioso e o piloto empresário. O piloto empresário, ele vai buscar a vaga dele da forma como for possível, sem medir esforços, porque o esporte é uma paixão e ele quer seguir essa carreira também, tá? Então eu falei aí sobre as etapas, eu falei sobre as abdicações que você vai ter que fazer, os desafios também que você vai encontrar, e mesmo que tudo encaixe, tá? Você tenha vitórias. Vou até citar um pouco das conversas que eu tenho com o João Paulo. João Paulo tem uma carreira vitoriosa, é um piloto aí que tem um dos pilotos brasileiros que mais tem vitórias, poles e voltas mais rápidas
no mundo e quase não tinha contrato confirmado para 2020. Por quê? Porque ele vem de 2, 3 anos extremamente difíceis. O ano que ele fez com a Aston Martin foi um ano muito ruim. O carro quebrou, aconteceram situações de corrida que de repente ele também não estava no melhor momento. No ano anterior, a mesma coisa. Enfim, a relação estava um pouco desgastada com a Nissan naquela ocasião. Aí depois ele saiu da Nissan e foi fazer um contrato com a Aston Martin durante um ano. E tudo isso acaba mexendo um pouco com o piloto, né? Quando o piloto se coloca uma pressão, quando o piloto vive uma pressão extra, parece que as coisas não funcionam. Eu até hoje, lendo, buscando leitura aí fora do automobilismo, você começa a perceber que assim, você é aquilo que você come. Se você digamos que conspirar a favor de grandes patrocinadores, de bons resultados, parece que as coisas acontecem, as coisas fluem. Quando você começa a ficar mais carregado, mais truncado, as coisas parecem que não funcionam muito bem. Então, é muito importante o piloto, a cada final de semana, tentar fazer um relatório final e encerrar aquele ciclo ali, né, daquele final de semana. Seja bom, seja ruim, porque piloto não vive de passado. Se você ganhou hoje, você vai ter que continuar provando a sua capacidade, se você não depende ou não tem um recurso próprio ou um patrocinador de relacionamento pessoal. Falei sobre valores, falei sobre as categorias que existem. Não existe um caminho específico. Você vai ter que fazer muito estudo, muita planilha, colocar tudo muito na ponta do lápis e tentar escolher caminhos que te abram portas. Não olha para apenas um único passo na sua frente. Olha para 10 passos na sua frente. Hoje tem muito pai que começa que coloca o filho no kart achando que o filho é o novo Ayrton Senna, o novo Michael Schumacher, e sem fazer contas, né? Sem a visão muitas vezes, e a gente já cometeu esse erro, né? A visão é muito limitada. A gente acaba enxergando só pro momento, pro momento presente. A gente tem que viver o presente, mas olhando um pouco mais pro futuro também e se preparando para ele. Até porque dali para frente você vai ter que fazer escolhas e em alguns momentos ali não adianta você querer perseguir o caminho mais difícil porque ele vai ser o caminho mais bem sucedido, de repente uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, porque ele vai ser o mais árduo também. Ele vai ser o mais caro, ele vai ser o mais árduo e vai ser o que exige mais de você. Eu, particularmente, sugeriria que você opte por caminhos que caibam no seu bolso. E para quem busca ficar no kart, a mesma coisa. No kart rental, eu sou um privilegiado aí, porque eu fiquei 10 anos parado e depois de 10 anos uma equipe de kart me convidou. Na verdade, eu ganhei alguns títulos, depois de ter ficado parado algum tempo, eu voltei a brincar de kart, fui campeão da Red Bull, campeão brasileiro Red Bull, fui pro Mundial da Red Bull, fui quarto colocado no Mundial da Red Bull, uma posição ali que chamou atenção, porque eram mais de 20 mil pilotos participando de uma pré-seleção que só iriam 22 para a final. Fui quarto colocado na final. Depois disso, eu disputei as seletivas de Mundial de Kart, fui tricampeão das seletivas do Mundial de Kart, e aí recebi o convite da Car Racing, no qual eu sou eternamente grato, mas continuo tendo que provar a minha capacidade sempre, né? A gente até brinca nos nossos grupos pessoais, sempre tem um ou outro provocando, me desafiando, e eu levo com muito carinho também, porque faz muito bem, é saudável para um piloto, e eu particularmente adoro desafios. Então, bom, falei um pouquinho da minha carreira também, depois acabei retornando e hoje não me considero um piloto
profissional, me considero um professor, um coach de kart e mentor também, né? Que pode, de repente, auxiliar aí pessoas que busquem encurtar caminhos ou os caminhos que sejam mais adequados para você seguir e de repente construir a sua carreira. Seja no kart amador, no rental, seja no kart profissional, seja num carro de corrida. O importante é você conhecer todas as peças, tudo aquilo que está em jogo e aí sim desenhar a melhor estratégia, sabendo das abdicações, sabendo de toda a entrega que você vai ter que fazer, certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa seu comentário, é super importante aí saber e receber o feedback de vocês. E não esqueça de dividir aí esse vídeo também com seus amigos, eu vou ficar eternamente agradecido também. Curte, comenta, compartilha com seus amigos e se tiver interesse ou tiver amigos aí interessados no nosso curso de kart, ele está ficando cada vez mais completo. Passa lá na Hotmart, pesquisa por curso de kart e você vai achar o nosso curso específico ainda em promoção, então é por tempo limitado, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.